Oi, gente, começando mais um Bisturi Entrevista. E o convidado de hoje é um jornalista que, particularmente, eu sou muito fã, admiro muito o trabalho dele, tá? João Paulo Fontoura, editor de esportes do Correio do Povo, foi assessor de imprensa do Grêmio por 10 anos e também é o autor deste livro aqui, Jornalismo e Vestiário, que conta um pouco dos bastidores e histórias, né, durante a trajetória profissional dele lá dentro do clube. Seja bem-vindo, JP. Obrigado, Mariela, pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer te receber. JP, eu li teu livro, achei genial, já te falei isso 1000 vezes, né? JP, eu queria começar te perguntando, tá? Quando tu teve esse insight de escrever o livro? Porque são anotações tão minuciosas, tu descreve tão bem cada detalhe que a gente que lê, assim, esse livro, eu tive essa impressão, né, como leitora, de estar vivendo aquilo que tu está contando, né? Então, como é que foi isso? O porquê de anotar tanta coisa desde lá de 2010? Assim, Mari, não tem relação as coisas anotadas com a produção do livro. Não são umas coisas, não é uma coisa que está ligada diretamente à outra, né? Eu sou uma pessoa minimamente organizada, assim como tu. A gente estava brincando antes de começar a gravação. Eu gosto muito de ter papel, caneta em mãos. Eu estou sempre anotando. E eu sou um usuário de agenda de papel. Até esse dia saiu uma matéria Eu também. na imprensa escrita sobre pessoas que ainda usam agenda de papel. Então, eu sempre usei, e no papel de assessor de imprensa do Grêmio, a agenda de papel, para mim, ela era fundamental, porque eu uso aqueles formatos semanais e tal. Então, eu tinha bem claro para mim o que seria a semana, né, o que seria a próxima semana. Um clube de futebol ele funciona em função do calendário. Então, se tu tem o calendário aberto, se tu tem ali jogo quarta, jogo domingo, a gente que trabalha na comunicação, a gente tem que estar minimamente organizado, e eu acho que eu estava, para projetar cenários. A gente vai falar, imagino eu, que daqui a pouco sobre cenários. Mas, assim, então, a minha agenda sempre teve anotações. Aí, talvez por um defeito, sei lá, eu guardo as minhas agendas. Eu não as guardei para que, quando eu saísse do clube, fosse escrever o livro. Tá? Foi só uma feliz, não vou dizer coincidência, mas uma felicidade da minha parte. Então a ideia foi depois que tu saiu do clube. Vou te responder, né? A ideia de escrever foi depois e não foi minha, tá? Mas eu também não posso mentir para mim mesmo e para quem está nos acompanhando aqui, que eu sempre tive a ideia de, principalmente depois que as coisas começaram a dar certo no clube, obrigado. As coisas começaram a dar certo do ponto de vista desportivo, né? Os resultados foram mais positivos. Eu achava um privilégio, sempre achei um privilégio estar lá dentro do vestiário, e como jornalista, um privilégio de estar vendo aquilo do ponto de vista que eu gosto, que é o ponto de vista jornalístico. Então, eu achava que um dia que eu saísse, eu tinha que, de alguma maneira, documentar. Mas, repito, eu não pensava em escrever o livro. Perguntar o que eu queria fazer, não sei. Eu só estou dizendo que eu tinha na minha cabeça de documentar a minha passagem por ali. Te respondendo, então, a tua pergunta sobre o livro. Eu saí do Grêmio em janeiro de 2020, né? E a pandemia estourou no mundo ali no final de fevereiro e início de março. Nesse meio tempo, a coisa que eu mais fiz foi tomar cafezinho com as pessoas para procurar trabalho, para botar papo em dia. Eu tinha pouco tempo na função que eu exercia, então, quando a gente fica desempregado, o que mais tem é tempo, né? E num desses cafés, eu encontrei uma professora, que ela não foi minha professora, é a Rosângela Florczak. Hoje ela é reitora da FAMECOS, onde eu me formei. E eu já conhecia ela através de uma outra pessoa, e a gente conversava muito, já tinha feito algumas parcerias juntos. Eu queria, na época, então, em janeiro de 20, eu chamei ela para tomar um café, que eu queria documentar na minha cabeça, então, num artigo científico, um paper, a minha trajetória, para que aquilo ficasse registrado como para os estudantes, na época acho que tu era estudante ainda, não lembro, mas para os estudantes de comunicação que daqui a pouco queiram fazer assessoria de imprensa, coisa que eu não tive a felicidade de fazer como aluno, que eu pudesse ser, não digo uma referência, que pode parecer petulante, mas assim, que alguém da minha função, no caso eu, deixasse aquilo para o futuro, porque eu não tive a chance de que outros colegas assessores com muito mais bagagem do que eu. É muito abrangente a questão de assessoria de imprensa, quando eu né? falo de assessoria de imprensa, Maria, é de assessoria de imprensa de futebol, tá? É o que eu aprendi fazendo. Eu não estudei Tô aprendendo antes. na prática, né? Exato. Eu não estudei na faculdade isso. Eu sou muito velho, como tu gosta de brincar. Na minha época não tinha disciplina, por exemplo, de assessoria. Eu tenho um irmão jornalista. Não tinha? Não tinha. No meu currículo não peguei. Eu sempre falo, meu irmão mais novo é jornalista e é assessor de imprensa até hoje do mundo corporativo.
E ele já era da General Motors, aqui no Rio Grande do Sul, na época que eu comecei a trabalhar. E eu olhava para ele, a gente morava junto, eu falava, a gente pode ser tudo, menos ter a mesma função. A gente é irmão, a gente é jornalista, mas o que ele faz no trabalho dele não tem nada a ver com o que eu faço no meu. Nem vou entrar em detalhes, mas assim, são mundos completamente diferentes dentro de uma assessoria. Então, a Rô falou para mim, JP, deixa de ser preguiçoso, coisa que eu não sou. Cara, vai para casa, agora tu tem tempo, ainda me jogou na cara, tu tem tempo, vai escrever um livro. Aí eu falei, tá maluca? Ela, não, vai escrever um livro. E aí, aquela última frase que muita gente conta, né? E aí veio a pandemia. Aí, o que eu achava que eu tinha de tempo ficou muito maior. Eu, graças a Deus, comecei a trabalhar com outra coisa também, numa outra assessoria, trabalho até hoje, na Liga Nacional de Futsal. Mas eu tive tempo para pensar o livro. Aí, eu fui apresentado para Cláudia Coutinho, que é uma das sócias da Capítulo 1, que é a editora, por uma outra amiga também jornalista. E aí, a gente... dá para nascer um livro. Quando a gente esboçou, esqueletou num papel que nem esse teu aí na tua frente, eu falei, não, então eu vou. E eu escrevi o livro em 4 meses. E de abril até agosto de 2020 eu escrevi o livro. Que bacana, Foi obrigada. bem fácil. Sim, muito obrigada por esse presente, Obrigado pelos assim, elogios. porque é um livro, como eu falei, genial, assim, que descreve exatamente muito bem, assim, cada cena que tu tenta expor no livro de acontecimentos, enfim, de bastidores de vestiário. Aproveitando que a gente estava falando sobre isso, então, eu queria entender melhor. Quando tu começou a cursar jornalismo, a tua ideia era trabalhar com jornalismo esportivo, Isso. sim, mas algo relacionado ao Grêmio, porque tu é gremistão, né? Nada relacionado ao clube. Nada, absolutamente nada. Né? Eu estudei na minha faculdade para trabalhar com jornalismo esportivo. Né? Tentei, durante toda a faculdade, fazer algum estágio, entrar aqui e ali e tal. Nunca consegui, não tive essa felicidade. Eu sou, desde moleque, desde piá, né? Eu sou consumidor das mídias tradicionais. Eu ouço rádio desde que eu me conheço por gente. Sou tarado por rádio. Eu leio jornal, na época eu trabalho em jornal, mas eu sempre li jornal. Revista, eu fui assinante de placar minha infância e adolescência toda, até a vida adulta. Então, era isso que eu queria. Mas eu não tive chance no meio, né? Fui ter só depois de formado. Foi na Rádio Bandeirantes, com o Alexandre Pretzel, que hoje está lá na Bandeirantes de São Paulo, e com o Léo Oliveira, o repórter editor também de Zero Hora. Os dois fizeram um curso de jornalismo esportivo 6 meses depois da minha formação. Então, quando eu fui fazer o curso na Famecos, só tinha gurizada de 18, 19 anos, do segundo, terceiro semestre, com tesão lá em cima, com tempo, né? E eu tinha a mesma coisa, eu tinha mais idade, tinha tempo, tinha tesão, só eu já tinha um diploma. E, nesse caso, se tu está fazendo um networking, ter o diploma é péssimo, porque o diploma, nesse tipo de caso, de contato, é um empecilho para tu entrar, para tu ganhar uma experiência. Mais fácil de ter um estagiário. E daquele curso ali, sério, uma dezena de pessoas que tu conhece, ou que o público conhece, que estão até hoje no jornalismo esportivo, entraram. Gustavo Berton, meu grande amigo, que é repórter da ESPN, o Gabriel Cardoso, que durante uma década também foi assessor de imprensa do Inter, Rafael Antoniucci foi assessor do Inter, hoje trabalha no Real Sociedade da Espanha, estava nesse curso. Jeremias Werneck, repórter, hoje no SBT, saiu desse curso. Marinho Saldanha, repórter do Altavo, nesse curso. Ou seja, todo esse pessoal mais novo do que eu e que entrou. Eu não entraria no mercado de trabalho. O que aconteceu? Uma das pessoas que eu não citei aqui entrou também, que é o Duda Garbi. O Duda entrou para a Rádio Bandeirantes. E o Duda era meu parceiro da época de faculdade, jogar bola e de se conhecer e tal. E o Duda ficou enchendo o saco durante meses para o Pretzel me levar para a Bandeirantes. Até que o Pretzel me fez um convite em abril de 2025. 2025 a gente nem chegou, né? Nem chegou, olha, 2005, estamos à frente. 2005. E uma coisa absurda, que foi contratar alguém que ele não conhecia, a não ser do curso, e alguém que não podia assinar carteira, porque eles não iam contratar um cara em CLT, né? E não poderia ter uma oportunidade de estágio, porque já tinha os estagiários, o Duda Garbi era um dos estagiários. Então, eu conheci o mundo do PJ pela primeira vez, eu passei a ser contratado da Bandeirantes, aí eu, graças a Deus, comecei minha carreira, sou muito grato ao Pretzel por isso e pelo Duda até hoje. Mas tu estava no Correio do Povo quando tu recebeu o convite do Vitor para ir para o Grêmio. Isso, aí né? tá dando um pulo de alguns anos, tá? Não tem importância. Pra gente entender como que foi esse convite, assim, né, do Vitor. E quanto tempo tu ficou ao lado dele lá? Porque eu lembro que depois, por muito tempo, até o final agora, né, 2020, tu tava sozinho. Isso. Então, assim, rapidinho. Eu fiquei na Bandeirantes, então, 4 anos, de 2005 até
em 2008, para eu sair nas Olimpíadas, para fazer uma campanha política das quais tu conhece bem. Tu fazendo campanha política? Fiz, me arrependo Mentira. um pouco. Olha, novidade, não sabia. Não satisfeito em me arrepender uma vez, me arrependi duas, que eu fiz 2 vezes. Viu? Né? A gente não me contentei em errar, mas fazer o quê? Acontece a experiência, né? Exato. Aí, nesse meio tempo, eu já conhecia as pessoas do mercado, já tinha um networking mínimo, né? E aí, quem me chamou para trabalhar na Rádio Gaúcha foi o Lucianinho Périco, que estava com um programa na época, começando, precisava de uma pessoa para trabalhar com ele. Eu trabalhei lá, era onde eu sempre quis trabalhar, na Rádio Gaúcha. Acho que todo mundo, né, que do meio jornalístico almeja chegar na Gaúcha, né? Não sei, eu falo bem por mim, eu sempre ouvi rádio, sempre ouvi a Gaúcha. Ainda mais quem também. gosta de esporte, né? E onde estiveram boas das minhas referências ainda até hoje, principalmente o cara que escreveu o prefácio do meu livro, que é o Zé Alberto Andrade, um repórter que eu adoro demais. Então, comecei a trabalhar ali, fiquei 1 ano e aí eu tive uma pequena grande indisposição com o Paulo Roberto Falcão, fui demitido pela primeira vez na minha vida. E aí, em seguida, já estamos falando de 2009, o Carlos Corrêa, que é o atual e na época também já era o editor do Correio do Povo, editor de esportes, me chamou para trabalhar no Correio do Povo com ele, com a equipe toda, com o Wilton Momba, que é o chefe lá, com o pessoal, que eu já conhecia também, de fazer setor, que a gente chama. Comecei a trabalhar no Correio, também sempre quis mídia impressa, então trabalhar no Correio para mim foi sensacional. Em seguida eu virei repórter, né? Na época não era nem editor assistente, eu era repórter já. E aí teve o convite do Vitor, porque o Vitor também foi meu bicho na faculdade. O Vitor Rodrigues foi, na cronologia dos assessores de imprensa do Grêmio, o segundo. Nossa. O Grêmio começou com a assessoria em 98, o Vitor entrou 10 anos depois. O Serginho Schiller foi o primeiro assessor de 98 a 2008. O Vitor entrou em 2008, ficou até dezembro de 2010 sozinho. Para ter uma ideia, a gente está gravando isso aqui em 2024. Né? Em 2011, na faculdade, na época, a gente fazia uma pós-graduação, eu e ele. Ele disse, cara, a demanda está muito grande para uma pessoa tocar sozinho. Quer vir trabalhar comigo? E eu fui. No escuro, porque, embora a tua pergunta tenha feito referência ao meu clube, que eu torço, hoje em dia mudou bastante a questão do clube, a gente pode até falar depois com calma. Mas, assim, eu nunca quis revelar o meu time e nunca escondi também, né? Nos contatos pessoais, todo mundo sabe, até quem me conhece de infância não tem como. Mas, profissionalmente, eu nunca quis abrir o clube, né? E achava correto. E entendo muitas pessoas que ainda não abriram e não entendo muitas que abriram do jeito que abriram. Mas isso é um outro tema. Eu fui trabalhar com o Vitor a partir de janeiro de 11, mais ou menos. E aí ficamos juntos até janeiro de 14, quando ele deixou o clube. E aí, de janeiro de 14 até janeiro de 20, eu fiquei sozinho. Essa foi a minha vida. Mas, assim, nesses 4 anos que vocês ficaram ali juntos, acho que foi bom para tu pegar bem como funciona ali a questão da assessoria de imprensa mesmo, né? Que é Sim. totalmente diferente da vida de repórter, de setorista, né? Sim. Mari, eu sou bem franco, tá? A primeira coisa, eu sou muito grato ao Vitor por ter me ensinado muitas coisas que eu pude fazer no vestiário, tá? Embora eu não me considere uma pessoa curiosa, o vestiário de futebol, de um clube de futebol, é um lugar que eu tinha curiosidade. Porque, Gente, todo mundo quer saber o que acontece ali, né? O que rola de papo. Não sei se todo mundo quer. E quem gosta de futebol, acho que sim, né? Pois é, mas assim, não quero desapontar quem esteja nos vendo, mas eu acho que 90% das pessoas que gostam de futebol, que tem essa curiosidade, quem está dizendo é tu, tá? Eu acho que 90% deixariam de gostar, se conhecessem, entende? A minha curiosidade era de outra ordem, assim, da ordem das relações pessoais ali, né? Em que horas o técnico fala com o jogador, sabe? Como é que é a palestra? Tipo, umas coisas assim, mais ligadas ao lado do torcedor, de repente. E a postura de quando tá ganhando, de quando tá perdendo, né? Como é que funciona? Então, assim, quando eu entrei, por mais que eu seja, como eu me descrevi antes, um cara doente por futebol, né? Lidando com esse vocabulário, lidando com o noticiário aqui no Rio Grande do Sul desde pequeno, cara, é completamente diferente. Não tem nada a ver com o que eu imaginava, tá? Então, é um universo totalmente diferente. Isso, quando eu escrevi o livro, eu me recordo muito de pensar assim, não, eu tenho que ter... A minha intenção aqui, não adianta eu tentar, eu tenho que conseguir que as pessoas enxerguem alguma coisa que seja impossível enxergar de fora. Por isso, quando eu ouço relatos que nem o teu, assim, que parece que a gente está lá dentro, eu me sinto satisfeito porque, pelo menos para ti, eu consegui. Era esse meu objetivo, um deles, né? Porque
Eu converso com profissionais de imprensa veteranos, assim, os caras que sabem muito por estar muito perto de onde as coisas acontecem há 30 anos. E eu falo, cara, vocês sabem muito, mas tem muita coisa que vocês não fazem ideia de como é. E não é uma crítica, é só uma constatação, porque eu também era essa pessoa antes de entrar, eu também não sabia nada como era. E hoje, eu acho que a experiência de 10 anos é uma experiência que equivale, eu sou péssimo em números, mas eu acho que no mínimo uns 30 anos de jornalismo esportivo para ter... Que incrível. Eu acho que faz mal para a saúde, mas enfim. E agora, eu tenho uma curiosidade. Tu acha que em algum momento... Claro que agora tu abriu mais o teu, né, que tu é torcedor do Grêmio, enfim, depois do livro e tudo mais. Tu acha que em algum momento a tua paixão pelo Grêmio atrapalhou profissionalmente alguma coisa ou não? Alguma coisa tu faria diferente, se daqui a pouco tu não torcesse, se não fosse tão apaixonado pelo clube? Não, assim, ó, é joia a tua pergunta. Eu tomaria posições diferentes que eu tomei ao longo da minha trajetória no Grêmio, mas elas não têm nada a ver com o lado de eu ser gremista, né? E, assim, eu acho que quem tem que fazer esse juízo de valor para a tua pergunta é quem trabalhou comigo ou quem me viu trabalhando. O JP deu uma rateada porque ele é gremista, ou porque ele é isso, ou porque ele é assado. Ou quem hoje me lê no Jornal Correio do Povo, quem trabalha comigo, essa é a postura bem de gremistinha, né? Eu torço para que isso não seja feito, porque isso me entristeceria como eu me entristeço quando eu me pego pensando isso de outras pessoas. Isso é bem coisa de colorado, isso é bem coisa de corintiano. Eu não gosto. Eu defendo a ideia de que o meu lado gremista tem que ficar na minha casa. Isso não quer dizer que eu tenha tido êxito. A tua pergunta é se em algum momento o meu lado gremista me atrapalhou ou me causou prejuízo. A resposta fria, sim. Eu acho que eu já sei quando. Não, eu sei em algum momento. Pode falar que vai ser o episódio que originou a minha demissão. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar que o que me fez tomar a atitude que eu tomei na final do Gauchão de 2009 não tem nada a ver com o que eu acho que... como eu lido com o time que eu torço, que eu estava trabalhando na época. Porque se fosse isso, eu teria que me comportar de forma parecida outras vezes. E isso nunca aconteceu. A minha motivação vou eu falar antes que tu vai... Para eu ter ido para cima do presidente da federação, Francisco Noveleto, é porque, no meu juízo, que é exatamente o que eu estou, entre aspas, cobrando que o teu público faça sobre o meu trabalho, eu fiz na hora sobre o presidente da federação, Francisco Noveleto. Eu acho que isso tem mais a ver com valores, né? Com ética, com valores que tu preza e que tu te revoltou do ponto de vista desportivo. Eram duas equipes jogando, no caso, uma que eu trabalhava e que eu torço. Se eu estivesse no Bangu e tivesse acontecido aquilo ali com Inter e Bangu, eu tomaria a mesma posição, vestindo as cores do Bangu. Mas era do Grêmio, no caso, o clube que eu torço. Então, ele tomou uma atitude que ele achou correta, eu tomei uma que eu achei corretíssima. Só que eu paguei um preço caríssimo por ter tomado. E não me arrependo nem pouco. Então, a minha resposta para a tua pergunta anterior era, esse episódio não é. Não é. Tive outros menores, alguns até, acho que tem um mini capítulo no livro que eu falo, o que o assessor não deve fazer, né? Eu aponto o dedo para mim de dedo em riste. É uma grande cagada que eu fiz ali. Acho que foi uma vez na Argentina, um episódio com o Kahneman, com um jornalista, ou o gol do Everton no terceiro gol lá no Mineirão, na Copa do Brasil, eu também me deixei empolgar na beira do campo. Teve um episódio, agora eu me lembrei. Mas assim, eu considero coisas pequenas. Sim, tá? Com certeza, até porque... Mas eu entendo perguntar. São 10 anos, né, à frente de um clube, isso com certeza não é coincidência, né, não é à toa, a não ser talento, ética, profissionalismo, né, coisas que eu tenho certeza que tu tem aí. E que são testados todos os dias, principalmente por colegas de imprensa, não por colegas de clube. Colegas de clube mais a chefia, né? Infelizmente, a comunicação não é bem vista nos vestiários, assim, eu tenho essa ideia. Então, eu acho que nos colocam casca de banana e areia movediça toda hora para ver como é que tu caminha. Mas, cara, colega de trabalho, assim, principalmente quem está... a gente está falando aqui de uma outra época, assim, né? Eu falo de 5 anos para trás, que os veículos tinham mais força do que os atuais influenciadores, né? Mas tu tomar pressão de uma Rede Globo, né? De um cara que nunca bateu um escanteio na Globo, mas está com a canopla da Globo na mão e te dá uma pressão. E aí? E naquele momento tu é o clube. Então, que nem a gente está aqui, 3 câmeras instaladas, tu vai começar o programa e o cara te dá um carteiraço e tu tá sozinho. E aí? Né? Tipo, eu chegar aqui agora na hora da gravação e arrumar uma confusão contigo, tu não tem para quem ligar.
né? Tu vai ter que resolver, eu gravo ou não gravo. Se tu não gravar, vai ter uma consequência para ti. Exatamente. Tem que resolver sozinha pela bisturi. Assim era pelo Grêmio. A diferença é que tem 10 milhões de pessoas torcendo por esse time. É difícil, É né? horrível. Bem complicado. É. Mas agora, tu falando de um episódio na Argentina, tu até me corrige se eu estiver errada, mas teve algum episódio, acho que naquela Libertadores que a gente foi campeão. A gente foi campeão. É que eu falo como gremista, né? Que nós fomos campeões. Teve um episódio de um jogo que vocês não conseguiram acesso, né? Teve algo da assim, final. né? Foi a final Aí, mesmo, né? Foi na final. Não sei se é isso que tu tá te referindo, acesso aos camarotes. Exatamente. Isso já tá num pacotão, assim, de episódios desagradáveis daquele período, né? Vai entender, né? Mas foi o período mais vitorioso da era recente do clube. Mas que especificamente desse episódio aí estava nas mãos de uma pessoa que não devia estar, né? Tu tá dando o episódio, eu tenho que contar os detalhes, senão quem não lê o livro não vai saber só um quem tá nos spoilerzinho, ouvindo. um spoilerzinho, pelo menos, para quem não... Acontece na final lá do estádio lá Fortaleza do Lanús, o pessoal que não vai para o banco de reservas, né? Que não faz parte da comissão técnica, como assessor de imprensa e com os jogadores que sobram do banco, fisioterapeuta, nutricionista, sei lá, eu. E os dirigentes, geralmente em qualquer estádio do mundo, fica num ambiente reservado e tal, disponibilizado pelo clube da casa e nos foi mostrado na véspera do jogo onde nós ficaríamos. Mas só Claro. um parênteses, o assessor de imprensa, até então, ele ficava na Casa Mata ali junto, por ali no túnel, Não. aquele, não? Não. O assessor, talvez ali seja quando tu enxergue ele, por isso tu tá pensando... Exatamente. Não, Então, são momentos, Não. em alguns momentos do jogo que ele tem acesso ali no final, de repente. Isso, exatamente. Isso aí mudou depois da Copa do Mundo de 14. Ah, tá. O assessor de imprensa sempre fica onde dá. Geralmente, se é no estádio, aqui na Arena, no Olímpico, tu fica numa cadeira, vendo o jogo normalmente. Está, entre aspas, trabalhando dali. Eu assisti o jogo do lado do meu pai. Aham. Tá? E nos jogos fora de casa, nesse ambiente, sempre disponibilizado pelo clube. É um camarote, uma cabine, ou um lugar reservado. É sempre tu tá ali. Esse que tu está se referindo de tu ver na televisão, ali até hoje os assessores aparecem, porque pós-Copa do Mundo criou-se um protocolo de que o jogador, para dar entrevista na saída de campo, tem que estar com a camiseta do clube. Antes o cara tirava a camisa. Tirava. Isso. E aí o assessor de imprensa tem que estar ali, caso o cara troque, ele tem que estar com uma camiseta na mão. Então o assessor acaba aparecendo para o torcedor, como é o teu caso nessa pergunta. Mas não, assessor, na Casa Mata eu só fiquei no Mundial, que era uma ordem da FIFA. Só no Mundial. Mas é horrível, porque a gente não trabalha, porque o assessor trabalha durante o jogo, ouvindo rádio. Sim, tem que estar atento aos comentários. Atento no Twitter hoje, né? Então, isso com o celular tu faz. E tu é super analógico, né? Como é que tu... Depois eu quero te perguntar sobre isso. Low Deixa eu só profile. terminar de falar do Lanús, que tu perguntaste. Não vou contar demorando muito. O fato é que nos prometeram um lugar, né? A gente sabia o lugar que ia ficar. O estádio lá, o Lanús não tem culpa alguma, mas o local era pequeno, digamos, era acanhado para o tamanho do evento. E o Lanús não estava preparado para fazer um evento daquele porte. Ele não tem culpa nenhuma no que eu estou falando. O culpado foi o Carlos Amodeu, que era o CEO do Grêmio. Ele simplesmente, na companhia de outros dirigentes de menor clero, ocuparam um lugar que era... Não é do JP, era dos jogadores. No caso, aqui vou dar só um nome, era do Kahneman. Do Maicon, só tinha o Kahneman, o Michael, o Marcelo Oliveira, para citar 3. Nosso capitão tá. E mais vários outros jogadores, tá? E faltando 15... Eu soube dessa informação que o camarote tinha sido tomado 1 hora antes do jogo. E o pessoal me conhecendo do jeito que eu me comporto, que eu tento resolver as coisas em prol do que eu acho correto, pediram para não falar nada, eu não falei nada, porque... De fato, isso poderia causar prejuízo no vestiário, porque uma informação desse porte... Tu imagina tu avisar o Kahneman que ele não vai ver o jogo... Logo o Kahneman, hein, gente? Tô Logo o exemplo, Kahneman. Tô dando um exemplo, tá? O Maicon, pior o Maicon. Tu não vai ver o jogo, tá? Vai ter uma TVzinha, nos mostraram, vai ter uma TV, a gente vai ver o jogo dali. Eu, JP, não aceitaria. Eu tinha comigo, falei, se eu não assistir a final e meu pai tirar 1/3 da herança que eu tenho direito, eu vou achar justíssimo. Porque eu não posso trabalhar aqui 10 anos e voltar para casa contar para meu pai que eu vi a final na Argentina por uma televisão de 14 polegadas. Isso não vai... Essa hipótese não existe. Beleza. Respirei fundo e tal. Faltando 10 minutos para o time entrar em campo, o time perfilado, eu larguei a notícia. Para quem ia saber daqui a 1 minuto, ficou sabendo... Falei, o Cânio, só para te avisar, nós vamos ver o jogo ali e tal. Nós vamos ver o jogo, não. Nos falaram para a gente ver o jogo ali. E aí, foi uma granada. E aí, para encurtar o relato, a gente... Não vou dizer que invadiu, mas tem fotos nós bem
quietinho dentro do camarote, e as pessoas que estavam lá sumiram. Não sei o que o Amodeu fez com elas, mas evaporaram. O camarote destinado aos atletas, ao staff, foi ocupado pelos atletas e pelo staff. E a televisão de 14 polegadas, infelizmente... Aliás, ela aparece no livro, tem uma foto dela dentro do vestiário. Era nessa TV que queriam que o Maicon assistisse a televisão. É nessa parte aqui? Tô certo? Aqui, enquanto tu prepara a próxima pergunta, eu preparo para ti aqui. Vamos ver. Gente, inclusive, quem ainda não leu esse livro, é uma aula, tá, de assessoria de imprensa esportiva, e quem é gremista também deveria ler esse livro, porque são relatos geniais, tá? Sou muito fã. Ali, ó. Nossa, que confusão. Essa foto perdão, é dentro do vestiário, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Quando pediram para a gente sair do camarote para, com segurança, adentrar o campo. Nossa. E foi o que aconteceu. Nessa TV que era para o Kahneman ter visto a final. Que loucura, né? Olha, se tu não contasse, eu acho que ninguém acreditaria, né? Porque... Não, acho que ninguém acredita, nem quando eu conto. Nem quando tu conta, né? Exatamente, por favor. Que loucura. Se viu o vídeo do Kahneman assistindo aquele jogo, imagina como é que ele é. Tem mais isso. Tem. Agora eu quero voltar um pouquinho ainda para... As imagens são minhas, não me dão crédito. Não te dão crédito, não acredito. O YouTube podia me pagar, não. Dizem que paga bem. Aquelas imagens são minhas. Aquelas ali valeriam... Não, brincadeira, nem são minhas, não. Agora, voltando, eu queria voltar um pouquinho não, bastante, lá em 2010, porque quando tu entrou no Grêmio, foi logo naquele episódio da volta do Ronaldinho Gaúcho pro Grêmio, anuncia que vem, daqui a pouco já não vem mais, não, mas vai vir. E foi um fato que marcou muito o torcedor gremista, negativamente, né? Assim, e gerou muito tumulto na época. Enfim, como é que foi isso? Tem algum bastidor que tu possa nos contar sobre isso? Né? O que aconteceu de fato ali? Não, o que eu conto até a abertura do meu livro é justamente isso, né? Porque foi a primeira semana que eu trabalhei ali. E lembra que eu te falei agora há pouco da curiosidade que eu tinha de saber como era lá dentro? Ela foi aguçada nesse primeiro momento, né, do Ronaldinho. Por quê? Porque quando eu saí do Correio do Povo para ir para o Grêmio, eu cobria o Grêmio no Correio do Povo. Então, eu entrevistava diariamente o Renato, os jogadores do Grêmio, só não os dirigentes, porque foi na época que trocou a gestão. Saiu o presidente do Dacref, no final de 2010 entrou o presidente Paulo Odoni. Eu entrei na gestão do presidente Paulo Odoni. Né? Então, os dirigentes do futebol eram o Antônio Vicente Martins, o César Cidade Dias, que hoje trabalha no Grupo RBS, e o Simões, que faleceu, infelizmente, há alguns anos atrás. Qual foi o meu primeiro choque? Assim, claro que quando... Eu estou encurtando aqui o relato, né? A gente sabia do Ronaldinho estava para vir e tal, a gente mais ou menos sabia. Eu não conhecia as pessoas tão intimamente, assim, para ter relatos mais próximos, digamos assim, mais né? precisos mais também. Precisos, Então, eu vi as coisas acontecerem e a maioria das coisas a gente não vê acontecer. Uma sala no futebol, uma reunião na sala do departamento de futebol, o assessor de imprensa não está junto. Né, onde as coisas acontecem. Eventualmente está ali na hora de apresentar alguém e tal. Mas, enfim, o Ronaldinho era um caso público e, para nós, ali, latente. E a grande imagem que eu tenho, é isso que eu reporto no livro, é que, na época, ainda o WhatsApp estava começando, então era muito ligação telefônica mesmo. A imprensa ia atrás dos dirigentes por ligação telefônica. Então, eu recordo assim, que a gente produzia uma entrevista de manhã com o Antônio Vicente Martins, vice-futebol, para atualizar a torcida e a imprensa do que estava acontecendo, em que pé estava o negócio. Meio-dia terminava, então tá assim. Às 4h era o oposto. E lá vamos nós fazer uma outra entrevista coletiva, improvisada, às vezes. E aí, quando um dirigente, tu pediste bastidores, né? Quando um dirigente vai para uma entrevista, assim como tu fizesse comigo, pegasse meu celular, aqui, o dirigente te entrega. Sim. Aí são 3 dirigentes, daqui a pouco cada um tem 2. Então, tu tá na mão com 6 celulares. Aí, tu vê assim... Saber quem é de quem, depois. Não, e aí o cara tá dando entrevista e todos estão tocando. Aí daqui a pouco tu olha, só para atiçar, porque não aconteceu comigo, mas eu sei que houve. Aí tu olha assim, tá o Assis. E a vontade de atender. Entendeu? Então, assim, esse bastidor assim, do outro lado me causava muito espanto, assim, né? De fato, foi uma loucura. Foi um batizado para mim, foi um batizado. Tu já entrou num momento bem turbulento, assim, né? Fogo. Aprendendo ali na marra, mais ou menos, como é que funciona. E numa época, Mari, que eu não tinha compreensão teórica, assim, eu não tinha base teórica de como comportar naquela época. Eu lembro que eu tive uma discussão sadia com o Vitor na época, que uma semana depois, 2 dias depois do Ronaldinho ir para o Flamengo, o Jonas foi embora do Grêmio. No teu livro tu, inclusive, relata, é o primeiro né? capítulo. E eu achava
como jornalista, na época, que o Jonas tinha que ter se manifestado. E é um grave erro da minha parte, olhando para trás. Assim, não preciso estar hoje aqui reconhecendo isso. Eu já reconheci muito tempo antes, né? Quando eu fui entender como é o dia a dia do clube, quando eu fui entender gerenciamento de crise, né? Que não tinha o menor cabimento do Jonas dar entrevista ali, né? Então, eu estava errado naquela época, normal. E tu acha que a saída dele foi em função do Ronaldinho não ter vindo ou ele já iria sair? Tipo? Aí é a minha percepção, só não tive relação nenhuma com o Jonas, não deu tempo, assim. Conheci ele depois só, através de um amigo em comum. Eu tenho para mim que sim. Né? Porque imagina tu jogar ao lado de um dos maiores jogadores. Eu brinco até no livro que, além de mim, que queria muito ver o Ronaldinho de volta no Grêmio, e eu não podia manifestar isso, né? Porque ele não deveria manifestar, e acho que não manifestei internamente. O Jonas transparecia muito que queria ver o Ronaldo aqui com ele, para fazer a dupla de ataque. Normal, né? Acho que... Mas é uma impressão, não tem informação nenhuma. Sim, com certeza, é uma observação tua. Quando tu estava me respondendo essa pergunta, me veio uma outra dúvida, tá? Que eu, até mesmo depois de formada, ainda tenho um pouco, porque eu não tive a oportunidade de trabalhar num jornal, né? Então, eu tenho um pouco dessa curiosidade. Os setoristas esportivos, é uma regra, geralmente quem faz setor Grêmio é gremista, quem faz setor Inter, ou não tem nada a ver. Foi uma coincidência tu fazer ser setorista do Grêmio, foi uma coincidência. Teria feito... cobriu o Inter na mesma época também. Só que o repórter que fazia o Grêmio, que era o Carlos Corrêa, foi alçado à editora e eu entrei na vaga dele. Porque geralmente eles meio que dividem sempre, né? O fulaninho faz... Não? O fulaninho faz... Não, é assim, mas aproveitar a tua pergunta, assim... Esse cenário que tu está descrevendo, que está tentando tirar uma curiosidade, ele é um cenário que praticamente inexiste atualmente, né? A figura do setorista, ela murchou, infelizmente, para o jornalista, né? Por uma série de fatores, alguns até, modéstia à parte, eu antevi no livro que ia mudar, né? Eu, no final do livro, reconheço que em 10 anos eu saí dali profissionalmente, não vou dizer derrotado, que é muito grande, assim, mas eu tinha uma ideia de propor algumas coisas que não deu tempo de eu conceber e acho que não conseguiria mesmo se lá estivesse. Que mudou drasticamente hoje a cobertura do dia a dia de grandes clubes. Primeira coisa, não tem entrevista. Aí os treinos são fechados. Aí eu que te pergunto aqui, para que setorista? Dificulta. Te respondendo a tua pergunta do viés agora de quem trabalha no Correio do Povo como editor. Os dois setoristas não fazem setor, né? Raramente o Fabrício Falcões, que vai completar esse ano 25 anos cobrindo o Inter, com o WhatsApp e com o grau de trânsito que ele tem com os dirigentes há décadas, o treino é totalmente dispensável, entendeu? Para entregar para a Mari leitora as informações do Inter. O mesmo vale para o Grêmio, para qualquer clube no Brasil hoje. Ainda se faz cobertura porque existe demanda para isso, né? Mas não precisa estar presente fisicamente e, aliás, os clubes não querem a presença dessas pessoas lá, infelizmente. Então, aproveitando que a gente ainda está nesse papo aí de mais da parte de jornalismo esportivo, dos profissionais de jornalismo, como é que tu enxerga o que vem acontecendo hoje em dia muito mais recorrente, né? Daquele embate jornalista com técnico, com diretor de futebol, com presidente de clube, que o jornalista faz uma pergunta, a pessoa não quer responder ou fica ofendida, e aí já rola um bate-boca. Às vezes não é nem um bate-boca frente a frente, manda recadinho pela coletiva, assim, para o jornalista, e o jornalista vai e responde lá do rádio, da TV. Como é que tu enxerga isso? E ao teu ver, como o jornalista deve se posicionar diante disso, assim? Olha, Mari, eu acho primeiro que essa relação está acabando, essa que tu está descrevendo, assim. Eu vou botar um pouco no teu entusiasmo com a profissão, fazer essa pergunta, porque esse cenário praticamente não existe mais. Né? Eventualmente o Renato dá uma letra... São sempre os mesmos personagens, se a gente parar para pensar. Né? Mas eu digo, o fato de existir o episódio existe, mas perguntar sobre a relação. A relação não existe. Né? Eu acabei de descrever. Se não existe praticamente setorista, não tem a presença física de uma mais pessoa... agora comentaristas comentaristas de cada clube, não? Não digo... tu está falando dos influenciadores. Comentarista, influenciador também. Eu quero pegar bem a tua pergunta, que é da relação. As relações interpessoais estão rarando. Sim. É assim que se diz? Estão cada vez mais raras no dia a dia de um clube. Portanto, não tem como qualquer outro tipo de relação se desenvolver para o lado sadio.
Tu tá aprendendo, quando um cara fala uma coisa, o outro não gosta. Cansei de propor isso o Roger Machado, ou o Renato não gostou de uma coisa que saiu lá na RBS. Não tem como o Renato... Até tem. Cansei de botar o treinador em contato com o cara para conversar numa boa. Ou, às vezes, não numa boa, mas conversar. Tomar um cafezinho ali. Um cara que mais me ensinou isso, sem dizer que estava me ensinando, foi o Vanderlei Luxemburgo. Era um cara que pegou, numas outras épocas, muito anterior ao JP profissional, e tinha só o JP torcedor, que era de estar em casa ouvindo rádio e estar o técnico conversando com o cara na concentração do hotel, né? No ar, no dia do jogo, coisa que eu não peguei mais, graças a Deus. Mas o Vanderlei era um cara que conversava jogando sinuca com os repórteres ali no Deville, onde o Grêmio concentrava. E eu, às vezes, ficava por inexperiência, eu achava, o que o cara está conversando? Não me interessa por assessor de imprensa que eles estão conversando. Aquela relação tem que existir. É de um jornalista setorista com o técnico do Grêmio. Se vai dar problema, essa conversa, o problema é do treinador ou do assessor. Eu sou pago, dentre outras coisas, para resolver problemas, não para impedir que aquela relação ocorra. Aconteça. Entendeu? Porque senão é muito fácil. E eu acho triste que colegas nossos pensem que o assessor de imprensa... E acho que até hoje eles acabam acertando se falam isso, que o assessor de imprensa é um muro entre as relações, né? Eu sou muito grato pela frase que o PVC fala na contracapa do livro ali, que sempre me enxergou como uma ponte, que foi sempre como eu quis me propor. E eu vou te falar, todas as vezes que eu ouvi pessoas do jornalismo esportivo em rádio ou TV citando o teu livro ou te citando, foi essa a percepção que foi colocada. Me envaidece muito porque isso eu sempre quis. Né? Então, é essa derrota que eu acho que eu reconheço, assim, porque hoje isso não existe, e acho que os jornalistas, não estou aqui generalizando, não devia, mas não tem muito interesse mais em desenvolver essa relação. A nova geração está com outras ideias, e quem está há mais tempo está de mão amarrada, porque não tem mais como ter contato. Não tem, o contato físico não existe. Só tem contato com o cara na hora da coletiva. As melhores coisas que eu vi nas entrevistas coletivas em 10 anos foram antes e depois das entrevistas. Quando a Mari desligava o microfone, eu largava a caneta para lá e ia conversar com o Roger. Aí o cara ali te diz coisas que no microfone ele não pode te dizer. Então o Roger está vazando. Não. Passar informação é uma coisa, vazar informação é outra. Conversar com a Mari sobre qualquer coisa, sobre a tua filha. Qual é o problema? Foi ontem, eu acho que eu estava vendo o Sport TV, tinha um cara comentando não lembro se foi na Sport TV, comentando que agora que um ex-jogador, um ex-técnico, contando que conheceu um repórter. De fato, como vocês trabalham, estudam antes de um jogo. Pô, precisou tu ir trabalhar lá para descobrir isso? Descobrir. Nunca teve interesse no teu dia a dia, em saber como é o dia a dia da Mari. Eu relato isso no meu livro, um dia que um jogador do Grêmio, em voos comerciais que a gente fazia, né? Daqui a pouco viajam 2, 3 repórteres e um deles, por uma casualidade, senta do lado do cara. Tá voltando de Goiânia, senta do lado do Michael. Né? Um exemplo aleatório. Aí tu conversa. O Michael tem uma filha que nem tu tem, daqui a pouco descobre que uma guriazinha é vizinha. Aí tu volta, eu não sabia que a Mariela, que ela tinha uma filha, era bem legal aquela guria. E precisou você sentar do lado para tu saber isso. Né? Ou tu imaginou que a Mari era o quê? Ela era colorada e tá te secando todo quarto e domingo aqui pro Grêmio perder. Não existe isso. Não existe. E a tua relação com os teus colegas jornalistas, tu do lado do Grêmio e eles do lado do veículo de comunicação que cada um representa? Como tu disseste antes, né, tua relação é da época de faculdade, de cursos, depois de pós e tudo mais. Vocês têm uma relação de amizade, digamos assim? Tenho com muitos. Né? Tem ainda. E como é que era a relação profissional? Algumas vezes tu teria que dizer um não, né? Dizer, não, várias, né? Ou tipo, essa informação eu não posso te passar agora, não sei sobre isso mesmo, daqui a pouco sabendo. Como é que funciona? Rolou alguma situação meio incômoda, inconfortável? Várias diárias, mas isso é o que mais... Isso está no pacote da função, né? Eu, ao longo desse tempo, assim, quando eu comecei a estudar um pouco, na época do mestrado, ter acesso a coisas, tipo, estudar sobre aquilo que tu faz, né? Devia ser o contrário, né? Mas a minha vida foi assim, nessa função, né? Uma coisa que eu estabeleci foi assim, a diferença entre a verdade e a versão oficial, né? A gente tem a mesma formação, eu e tu, somos jornalistas, a gente busca a verdade, correto? Na função de assessoria de imprensa, a verdade, se ela for levada ao pé da letra sempre, é impossível de trabalhar.
Eu dou um exemplo bem básico para quem está nos assistindo e não é da nossa área, entenda para ver rapidamente, concluo rapidamente que é impossível, de fato, ser verdadeiro todo o tempo. Lá vai a Mariela, repórter do Correio do Povo, cobrir um treino. De novo, num cenário que já praticamente não existe. E está lá o JP, assessor de imprensa, recebendo a Mari, estamos conversando, o treino vai começar. E a Mari traz uma informação que o Grêmio está trazendo um lateral direito. Tá? E eu, que estou no Grêmio, sei que o dirigente do Grêmio está em Buenos Aires negociando com esse lateral direito. Tá? E a Mari quer falar com o dirigente para saber se ela está indo atrás da informação certa, se é verdade, se não é, né? Aí ela me chama, JP, tem como eu falar com o dirigente? Quero falar com o cara, porque eu estou atrás de uma informação. Qual é a resposta verdadeira? Não, Mário, não tem, porque o presidente está lá em Buenos Aires contratando o lateral direito do Boca Juniors. Essa é a verdade. Né? Se eu disser isso, nas 6 horas eu estou no RH, com toda a razão. Eu vou dizer, não, ele tá nas Ilhas Maldivas com a mulher. Não, isso é mentira. Qual é a versão oficial? Eu não vi o cara hoje. Não sei de nada, não vi nada. Eu estou mentindo? Não, o cara está em Buenos Aires, aqui eu não enxergo o cara. Exatamente. E faço uma cara de paisagem. Que as pessoas, com tanto esses episódios se repetindo, as pessoas já olhavam já assim. Já sabiam. JP, né? tá, deixa assim. Cara, eu não posso dizer a verdade. E também não vou te mentir. Ah, ele não está aqui. Isso é verdade. Né? Então, sim, a resposta é que vários episódios incômodos. Nem sempre o jornalista encara com compreensão, que também é natural. Nem sempre eu consigo, nem sempre os exemplos são tão bestas que nem esse que eu estou dando. Exatamente, tão que sejam simples, tão fáceis né? de contornar, né? Tem vários, a gente está exposto. E quem tá... e tu já esteve dos dois lados, talvez para ti fosse mais fácil entender, né? Daqui a pouco a pessoa que está do outro lado não esteve na tua posição, né? Então, Exato. Os mais veteranos são os mais compreensíveis. O problema é... Que bom, né? E eu achei que fosse ao contrário. Eu achei que rolava muito aquela coisa de ego. Ah, não, já tô tantos anos aqui, como que tu não vai falar comigo? Não, pelo contrário, por compreensão da função. Ai, que ótimo. Tu te imagina voltando a trabalhar como assessor de imprensa, seja no Grêmio ou outro clube? São raríssimos os casos no Brasil que tem. Né? Até o Vitor, hoje, que tu perguntaste, depois do Grêmio trabalhou no Flamengo e hoje está trabalhando no Curitiba. Ele voltou depois, né, pro Grêmio. Voltou quando eu saí. Depois que eu saí, ficou março, em seguida veio o Vitor de volta. Ele ficou, acho que uns 2 anos. E hoje ele está no Curitiba. Ele é um exemplo. Lá no Rio tem o Nelson, que trocou o Vasco pelo Flamengo mais de uma vez. Mas, assim, são casos raríssimos de assessores que saem de um clube e vão para outro. Né? Aqui no nosso cenário, inviável do ponto de vista da compreensão que se tem da comunicação, de que um cara identificado com o Grêmio vai trabalhar no Inter. Impossível, né? Impossível. Tem. Né? Embora eu tenha trabalhado com muito colorado e sei de muito gremista que trabalha no Beira-Rio, né? O futebol, ele aceita... eu ia te perguntar isso. O futebol assim. aceita que o teu centroavante seja do time oposto, que o teu técnico seja do time oposto, que o fisioterapeuta seja, o médico, todo mundo. O juiz pode torcer para o Inter e apitar um Grenal, ou pode ser gremista e apitar um Grenal. Agora o assessor não pode ter ninguém da comunicação. Ai, da Mariela aparecer no Beira-Rio. Não, jamais, imagina. Pois é. Mas porque tu é gremista ou porque tu é ruim? Porque quando um médico não é avaliado, entendeu? Então, esse tipo de... não vou dizer nem preconceito, eu acho que é... Os critérios são diferentes, assim. Eu tenho para mim que é outra coisa. Mais triste. Mas, enfim, não vem ao caso. Né? Me vejo. Não teria que valer muito a pena, porque eu disse brincando ali antes, mas é sério, faz muito mal para a saúde trabalhar com futebol. O Maurício Ramalho falou isso com muito mais propriedade do que eu. Muito mais, né? Mas ele voltou agora, né? Ele tá no São Paulo agora, não tá? Mas numa função... Primeiro, ele fez uma desintoxicação na imprensa. Acho que entendeu um pouco do outro lado. Que é bom também, né? Que ele não era muito fácil de lidar, né? Nada fácil. Assim, Exato. Olhando, né? Exato. Né? E... a resposta, sim, me veria. Mas, assim, no atual cenário que está hoje, eu não sei se eu teria estômago para aguentar. Até nos bastidores a gente estava conversando sobre essa mudança toda, né? Dessa loucura que é a assessoria de imprensa esportiva, que é viagem para todo canto. Inclusive, eu peguei os dados do teu livro. Pessoal, olha só. No livro, ele elenca 39 viagens para 13 cidades diferentes no Rio Grande do Sul. No Brasil, foram 145 viagens para 21 lugares diferentes.
e 22 estádios pela América e 4 nos Emirados Árabes. Então, assim, é uma rotina intensa de viagem, né? Vida privada praticamente Fica inexiste, comprometida, né? assim, né? Comprometida total com família, com tudo mais. E aí, como é que tu lidou com essa diferença dessa nova função que tu exerce no Correio do Povo hoje, que é de editor de esportes? Primeiro, só voltar um pouquinho na fita, assim. Uma das coisas que me motivaram a ir, que eu lembro, assim, a ir para o clube, é que eu queria trocar um pouco a minha rotina. Mas eu jamais imaginei que fosse para pior no sentido de carga horária, né? A carga horária no futebol ela é absurda. É praticamente né? 24 horas. Pra que dormir, né? Eu nunca reclamei disso. Meus pais sabem bem disso. Porque depois que tu tá lá, ajoelhou, tem que rezar. Exatamente. Né? Mas te respondendo o que tu perguntaste, claro que quando eu deixei o clube, também, vamos ignorar para essa resposta o fator pandemia, né? Para a minha realidade atual, não há dúvida de que, do ponto de vista social, minha vida melhorou muito, né? Hoje eu trabalho em 2 lugares diferentes, tenho mais tempo, tenho um pedaço de domingo, 2 domingos por mês, tenho todos os sábados por mês, coisa que não tinha. Mas, assim, eu também não gosto muito dessa descrição de cenário, porque a gente que escolheu, né? Não posso lamentar se fui eu que escolhi trabalhar com jornalismo, assim como tu. Tem ônus e bônus, né? Eu acredito que a bagagem profissional que tu Isso. tenha, né, vivenciado e o que tu carrega contigo hoje não é impagável, né? Não tem a menor dúvida. Porque não tem me preço. arrependo nem um pouco de ter trabalhado lá, gostaria de ter continuado. Acho que a maneira que eu saí não foi legal. Sei que deixei para trás algumas amizades e tal. Vivi um período, sou grato. Eu lembro de ouvir a entrevista do Kahneman na tua saída dos outros profissionais, assim. Foi bem impactante, assim, né? Foi marcante, né? E eu acho que para ti deve ter sido muito, apesar, né, de estar de saída, mas é gratificante tu sentir esse carinho, né, de jogadores tão importantes dentro do elenco, que reconhecem o teu trabalho, né, que te valorizam ali como profissional e tudo mais. Aquilo foi especialmente marcante por uma série de fatores, eles até estão descritos no livro, porque foi uma série de coincidências, né? Eu saí numa quarta-feira de manhã. Na terça-feira, ou seja, menos de 12 horas antes, eu estava jantando na casa do Jeromel com o Kahneman, o Jeromel e um ex-colega, o Rafael Gobato, fisiologista, que a convite do Jeromel tinha sido demitido uma semana antes. E o Jeromel chamou o JP, vamos lá em casa, vamos fazer uma janta pro Rafa. Mas não deu tempo da gente se despedir e tal. Eu falei, com prazer, eu vou. E na quarta-feira de manhã o demitido era eu. E lembra da minha história das agendas? Eu já estava com a agenda da semana de entrevistas pronta. Naquela quarta-feira à tarde, quem deu entrevista foi o Paulo Miranda e o Luciano. Nada a ver para o contexto, né? Mas para o contexto das demissões, né? O assessor, acho que foi o Igor, que hoje está lá, que cumpriu essa agenda e tal. Mas, assim, eu lembro que, acompanhando o noticiário, a crítica que se fazia é que a diretoria não assumia a autoria daquilo, né? Colocou uma nota no site e um abraço. E foram muito cobrados. Né? Na quinta-feira só, que o presidente Romildo veio a público da versão dele para a saída de 7 profissionais em uma semana. E, por coincidência, na sexta-feira pela manhã, a entrevista marcada por mim naquela janta era do Kahneman. Porque, no ambiente mais íntimo do churrasco, nós estávamos jogando conversa fora, por coincidência, um dos assuntos foi o que a gente está conversando aqui. JP, como é que é fulano para dar entrevista? E eu já era colega dos caras há 9 anos. Eu falava, agora vocês querem falar sobre isso? Mas, enfim, vamos... Aí eu falei, é assim, assado, alguns critérios que eu não tenho com quem conversar sobre isso, eu sou sozinho, eu estabeleço assim, assado. Esse aqui, Kahneman, por exemplo, eu queria ter dado entrevista semana passada. Ele não quis, por isso, Jeromel, eu respeito. Né? Me ajudou sempre. Não é agora que eu vou, como não quer. Aí ele falou, não, pode me colocar agora essa semana. Aí eu falei, então tu vai dar entrevista sexta-feira de manhã. Sem saber que essa entrevista seria sem a minha presença e que ele pouco importava. Aí eu já acho que eu imaginava que ele fosse falar. Não, com certeza, mas eu digo que... Né, não com aqueles termos que ele usou. Exatamente. Mas que ele estava furioso, estava. E ninguém quer ver nosso zagueiro furioso, hein? Pelo amor de Deus. Ô, JP, aproveitando já esse assunto de entrevista, como é que tu prepara, então, esses jogadores para a coletiva?
tem alguns que falam um pouco melhor, tem os que são mais tímidos, que não conseguem daqui a pouco se expressar tão bem quanto o outro. Como é que funciona isso? Quais os critérios que tu utiliza? Não, assim, primeiro, Mara, repito, isso não existe mais, tá? É raro. Uma entrevista coletiva hoje é muito raro. Tem que ter um acontecimento para ter uma entrevista. Na minha época, é 2 jogadores por dia dando entrevista. Não interessa quanto foi o jogo ontem. Hoje tem entrevista, né? Ontem até brinquei na redação com um cara que me perguntou sobre isso. Falei, cara, não quer dar entrevista? Às vezes eu brincava com o jogador, dependendo do tempo de convívio. Não quer dar entrevista, volta pro... E dizia o time que o cara tinha vindo, sabe? No Grêmio, faz parte do teu trabalho. Não interessa se gosta ou não. Claro que aqui eu tô usando um outro vocabulário. Em relação ao preparo, eu sempre procurei fazer em ambientes assim, quando me possibilitavam, né? Quando eu digo de intimidade, pode ser tomando um cafezinho com um cara, surge o assunto. Eu não anuncio agora, eu vou te orientar sobre, mas eu já converso contigo, eu pensando que daqui a uns 4 dias eu vou precisar de ti, e o que eu estou conversando, tu pode não saber, mas eu vou tirar proveito disso. Quando eu digo para tirar proveito, da maneira como eu encaro a exposição de um cara que joga no Grêmio, né? Não é sobre o conteúdo da fala, porque a gente não domina, né? Eu sempre brinco. Brinco não, é verdade. Não, por mais que tu oriente um jogador ou qualquer pessoa, um dirigente, um treinador, ele repetir o que tu estás falando, eu acho a pior coisa para o jornalista, né? E hoje eu sei que a maioria pensa o contrário. Essas entrevistas blasé que se fala, eu sei que tem assessor de imprensa que comemora. Eu gosto de entrevista que repercuta e que não traga prejuízo. Exatamente. Tá? Mas o prejuízo está no pacote, né? Eu gosto de caras autênticos quando falam. Confiantes, O Maicon era um excelente... Maicon, o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei dava muito problema. Cada entrevista do Vanderlei era um... E o Filipão, como é que era, assim? Teu querido, né? Eu sou muito... Gente, eu vou contar pra vocês, eu sou muito fã do Filipão. Conheci a Maria por causa do E Filipão. eu conheci o JP porque ele foi a pessoa que me ajudou a realizar um dos meus sonhos, que era de conseguir conversar com o Filipão, tirar uma fotinha, acompanhar um treino. Foi muito mais do que eu esperava ainda. O Filipão sempre foi muito, muito cordato. Eu acho que por ele ser de uma geração que pegou todo o acompanhamento de imprensa, que eu estava descrevendo antes, que nem eu falei do Vanderlei, eu acho que ele é muito cascudo. Acho não, tenho certeza, ele é muito cascudo. E é um cara de quase 80 anos. Eu peguei ele 15 dias depois do 7-1. Se tu achou ruim o episódio do Ronaldinho, tu não imagina o do 7-1. A primeira entrevista que o Filipão deu pós 7-1 foi conduzida por esse magrinho que está aqui na tua frente. Então, conte-nos mais sobre isso. Não dá tempo. E eu estava apavorado. Não pelo tamanho da entrevista, porque naquele voo que eu trouxe de São Paulo para cá, estava junto a equipe do Pânico na Band, da Bandeirantes. E eu tinha sido avisado pelo Filipão que os caras estavam preparados para ferrar ele. Então, ia ser... Acabou não sendo, né? Eu lembro da entrevista no auditório da Arena, eu estava conduzindo, olhando só para o público. Eu não ouvia nada que o Filipão e o Koff falavam. Meus olhos já são arregalados. Eu estava procurando os caras na sala, porque eu não sabia como eu ia reagir. E os caras não foram, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o Filipão sempre foi cordato, sempre aceitou as orientações. E também é um cara que se garante. Se ele brigar contigo, ele não vai chegar no vestiário e cobrar o dirigente. O JP deve ser amigo dela que brigou. Não tem essa. Não, a briga foi eles dois. Tá ele resolvido. assume o dele ali, né? Então, dele. Isso é ótimo. Ótimo. Tem algum técnico que foi ao contrário, assim, que tu possa Não, falar? A maioria, eles são... Eu peguei poucos técnicos. Peguei 8 técnicos. Em 10 anos, acho bem pouco. Só o Renato aí, né? O Renato foram 6 anos. Foram vários. Agora, para a gente começar a encerrar esse papo que tá incrível, assim, antes de encerrar, né, eu gostaria de te perguntar sobre o Grenal, que houve aquela tretazinha ali com o Michael, da Alessandro. O que de fato rolou ali naquele vestiário? Eles realmente pediram arrego? Não pediram? Como é que foi essa situação? E por que tu teve aquela cautela de esperar para colocar isso na imprensa, né? Que no livro tu conta que tu demorou um pouco para explorar isso, esse fato, né? Esse episódio, tu demorou um pouco para explorar, tentando encontrar a maneira, o momento mais certeiro ali, não né? É exatamente assim, é quase isso. Tá? Primeiro que não é eu que tenho que explorar. Eu posso pensar em explorar, Sim, isso. mas não cabe a mim. Então, eu sou um assessor de imprensa ali dentro.
Cronologicamente, esse episódio, que eu não trato com essa nomenclatura, aconteceu quando eu estava na entrevista coletiva do Renato, lá no Beira-Rio. Quando eu voltei para o vestiário, estava um burburinho que tinha acontecido alguma coisa e eu busquei me informar o que era. Quando eu fiquei sabendo, eu não acreditei. De fato, eu não acreditei. Né? A famosa foto aquela eu fui ver 5 dias depois. Né? A foto nem era assunto. Enfim, conversei com algumas pessoas, vi o que os jogadores acordaram entre eles, porque é bom lembrar que naquele episódio, aconteceu num Grenal, no Beira-Rio, o Grêmio ganhou. 3 dias depois teria um outro Grenal e 10 dias depois outro Grenal, ou seja, havia 2 Grenais pela frente. Os jogadores ali tomaram uma atitude que eu discordei, e azar, eu não jogo, eu não dou entrevista, eu só expus para alguns o que eu achava que deveria ser feito. Tá? E eu reproduzo isso no livro. O Renato participou disso também e teve uma posição diferente da minha, que eu respeito e divirjo até hoje. Né? E aquilo que ficou meio que folclórico do jeito que foi contado e tal, mas aquilo foi levado a público por um personagem nada a ver. Que foi, né? Se não me engano, o Bressan? Não. Primeiro, que justiça seja feita, tem que dar crédito. Passados alguns bons dias, algumas semanas, a notícia da ida do D'Alessandro e de outros jogadores foi dada no site UOL pelo Jeremias Werneck. Eu, até hoje, não entendo como aquilo foi totalmente abafado. Mérito, para mim, para a assessoria de imprensa do Inter. Tá? Uma notícia daquele porte teria que ter o impacto que teve, quando ganhou visibilidade por outro meio. Né? O que acontece? Passaram os 2 Grenais que eu me referi, no Gauchão, o Grêmio foi campeão gaúcho, eliminou o Inter e tal. Passaram-se meses, teve o Grenal naquele ano do Brasileiro. Teve no Olímpico, na Arena, um primeiro, não aconteceu nada. Aí teve no Beira-Rio, que o Inter ganhou o jogo e, com aquele resultado, virou líder na rodada. E aí teve uma confusão na entrada do vestiário, na volta quando acabou o jogo, do Leandro Damião, né? E o Maicon, que já contou isso em alguns podcasts, que ele estava ali. O que acontece? Quando o Maicon gritou na frente da imprensa, entre aspas, ninguém se deu conta do que ele estava, ninguém entendeu do que ele estava falando. Porque a notícia do Jeremias tinha sido abafada. É a leitura que eu faço. Porque senão era fácil. E que faz todo sentido, né? Exatamente. O que acontece? Aquilo foi uma bomba para o pós-Grenal. Porque aquilo ali foi minutos antes de ter as entrevistas. O Inter é líder do campeonato, ganhou o Grenal, o Grêmio perdeu, e o capitão do Grêmio, que não jogou, fala um troço que ninguém entende. Para aí, o que está acontecendo? E aí, um ex-dirigente do Grêmio, que não estava mais no clube, divulga o que aconteceu. Porque dentro do Grêmio se sabia. Como eu te falei, eu era um cara que fiquei sabendo minutos depois. Passados muito tempo, o dirigente contextualiza para a imprensa o que aconteceu. E aí o episódio virou público. E aí teve a repercussão. Virou público não, já era público. Já tomou era, uma dimensão sim. Que tem até hoje. É que até hoje se fala muito nisso, né? Mas a minha posição tem que comprar o livro. Eu fui contrário à posição que os jogadores adotaram. E que o Renato adotou. E eu concordo plenamente, assim, até com a tua posição ali de assessor de imprensa, né? Acho que tu fez o até correto. suspeita, ali, mas tudo bem. Né? Eu sou suspeita para falar. JP, antes da gente encerrar, eu queria fazer aqui um bate-bola contigo, assim, no sentido, eu vou te falar um nome de uma pessoa. Quem jogava mais que eu, que nem estão perguntando. É que tu não jogava, né? Não jogava não. Tô brincando, gente, eu não sei, daqui a pouco tem aí um craque escondido, a gente não sabe. Eu vou te falar o nome de uma pessoa com quem tu trabalhou e tu define essa pessoa em uma palavra ou uma frase curta no máximo, bem. tá? Sim, Jogo senhora. rápido. Kahneman, Macho. Filipão, Vencedor. Romildo Bolzan. Eu acho que perdeu o trem da história. Luxemburgo, Monstro. Seu Verardi, Minha bússola. Jeromel, Fenômeno de jogador. Michael, O maior volante que eu vi no Grêmio. E um baita colega. Os Coitadinhos,
Acho que aí vou eu fazer um... A frase tem que ser curta, né? Feliz que eu pude dar publicidade para eles. Para quem não entendeu, comprem um livro e leiam que vocês vão entender do que a gente está falando. São os funcionários do caixa baixa do clube até hoje. São tratados assim e é carinhoso, tá? A partir de um roupeiro. Marcelo Groy. Um cara espetacular. Fábio Koff. O maior presidente da história do Grêmio. Roger Machado. De lateral esquerdo do meu time de botão, virou meu amigo. Ramiro. Esse vai me cobrar na hora que vem isso aí. Eu não quero falar a mesma coisa que eu falei pro Marcelo. Um cara espetacular, tinha que estar no Grêmio até hoje, assim como o Marcelo. Concordo contigo. Valdir Espinosa. Um prazer ter trabalhado junto. Renato Gaúcho. Gênio. Obrigada, JP. Eu que agradeço. Muito feliz com a tua participação. Fiquei bem contente. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Bisturi Entrevista.